Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui na Igreja Cristã Rede Acolher, mais uma vez neste propósito da renúncia dos tronos da maldade. E hoje estamos aqui no último trono, que é o trono de Leviatã. Amém? Eu tenho aqui uma mensagem, uma palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui da igreja e também com aqueles que irão ouvir pela internet, através do nosso canal do YouTube, para que a Igreja de Cristo seja edificada. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos, que eu vou fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, nós nesta noite entramos na Tua presença uma vez mais, para, Senhor, uma vez mais denunciar as trevas, Pai. Denunciar o engano, denunciar, Senhor, Pai amado, o inimigo das nossas almas, Pai. Senhor, nós entramos na Tua presença com temor e tremor, diante daquele que reina, daquele que é todo-poderoso, do El Shaddai, do Pantocrator, dizer que o Senhor é Deus, dizer que o Senhor está acima de todas as coisas, dizer que o Senhor está muito acima de todo principado, potestade, príncipe das trevas. Pai querido, o Senhor reina e todo o poder pertence a Ti. E nós somos a Sua igreja, Senhor. E nós estamos aqui nesta terra dos viventes, mas estamos, Senhor, em espírito, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque o Senhor está conosco. E o Senhor não nos desampara, e o Senhor não nos deixa só. Por isso, Pai, em nome de Jesus, sela essas palavras, Senhor, que serão ditas. Sela, Senhor, essa ministração. Eu coloco diante de Ti os nossos corações, os corações daqueles que hão de ouvir essa mensagem, e que todos, Senhor, sejam cobertos com o Teu sangue. Pai amado, eu proíbo toda espécie de retaliação, toda tentativa maligna de distorção desta palavra, e que o Senhor Jesus, que a Tua palavra vá e dê o resultado e cumpra o propósito pelo qual está sendo enviada. Em nome de Jesus eu entrego aos Teus cuidados, Pai, esta ministração e cada coraçãozinho daqueles que hão de ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, todo inimigo do Evangelho seja repreendido e seja expulso das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, então chegou o nosso dia de falar sobre esse bichinho aqui, sobre o tal do Leviatã. Eu dei um nome para essa mensagem. Glória a Jesus. O tema dessa mensagem é Leviatã despedaçado. Amém? Eu já quero iniciar essa mensagem decretando que este demônio foi despedaçado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tem todo o poder, aquele que reina, o santo, o poderoso, o nosso El Shaddai. Leviatã despedaçado. Este é o tema desta mensagem, em nome de Jesus. Confesso, irmãos, que tive muita dificuldade, tive muita oposição espiritual, tive em certo momento, uma opressão emocional na minha mente, nas minhas emoções, de mergulhar nesse mundo de trevas, para poder concatenar essas informações e poder preparar essa mensagem. Mas pela graça do Senhor Jesus, hoje nós estamos aqui, e nós iremos dizer aquilo que precisa ser dito acerca deste trono, acerca deste príncipe. Recapitulando lá no início, quando nós iniciamos essa série de mensagens dos tronos da maldade, nós falamos que lá em Efésios capítulo 6,
tem um versículo que diz que a nossa luta não é contra os príncipes deste mundo tenebroso, os príncipes deste século, né? Eu não lembro muito bem o texto, mas ele fala mais ou menos isso. Ali ele fala os príncipes, no plural. E nós também vimos que quando Jesus fala que o príncipe deste mundo está sendo julgado, ele se referindo ao diabo, a Satanás, ele também usa a mesma palavra lá de Efésios, que é a palavra cosmocrator. E então, nós interpretamos essa palavra como sendo uma autoridade, né, um poder a nível cósmico. Louvado seja o nome do Senhor, que incorpora tanto o nosso sistema mundano deste mundo, como também os cosmos, né, dos sistemas cósmicos, ou seja, do segundo céu. Vamos ser mais objetivos, porque nós temos o primeiro céu. O primeiro céu, eu já ouvi muita gente falando sobre o primeiro céu, dizendo que é este céu que nós vemos, mas eu tenho minhas dúvidas, porque certa interpretação de um homem de Deus, se eu não me engano, Rick Joyner, ele diz que na sua revelação lá de Deus, Deus falou para ele que o segundo céu, o primeiro céu é a primeira eternidade, é a eternidade antes da nossa era, antes dessa eternidade, e que não nos convém saber o que era o primeiro céu, né? E aí eu prefiro ficar com essa revelação e essa interpretação deste homem de Deus. O terceiro céu é o céu aonde está o Senhor, aonde estão os seus anjos, aonde Paulo ele foi fazer uma visita, como está narrado lá em 2 Coríntios, capítulo 15, quando ele fala que ele conheceu um homem que subiu ao terceiro céu, que ele foi arrebatado, não sabe se em espírito ou em corpo, mas ele viu coisas que as palavras humanas não podem dizer, não são dignas, não podem interpretar, não podem dizer. São palavras inefáveis, coisas inefáveis que o apóstolo viu nesse terceiro céu. Mas eu quero interpretar, junto com alguns outros intérpretes da palavra, que o segundo céu é essa região cósmica aonde habita esses tronos da maldade, onde estão os demônios, os príncipes desta era, deste mundo tenebroso. Louvado seja o nome do Senhor. E que o nosso Senhor Jesus, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, ele diz que o Senhor é o Todo-Poderoso. E essa palavra Todo-Poderoso mencionada, atribuída ao nosso Senhor Jesus Cristo, lá pelo Apocalipse, pelo apóstolo João, é a palavra Pantocrator. Se por sua vez os príncipes são os cosmocrator, que tem um poder limitado ao cosmo, o nosso Senhor Jesus, ele é o Pantocrator, que significa o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está acima de todo o principado, acima de todo o cosmo, é o Deus que governa sobre todas as coisas, o nosso Senhor Jesus. Então eu começo essa mensagem para dizer que o nosso Senhor Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, não tem Leviatã, não tem Satanás, não tem Lilith, não tem Lúcifer, não tem capeta nenhum que não esteja debaixo do poder e da autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá, abra comigo em Isaías, capítulo 27, e nós vamos ler o versículo 1. O profeta Isaías, como nós já sabemos, é o profeta messiânico, é aquele que escreveu por muitos, que muitos consideram o 5º evangelho.
Isaías viveu 750 anos antes de Cristo, e ele foi o profeta que mais pôde contemplar o nosso Senhor Jesus através da profecia. Mas ele também trouxe aqui uma revelação acerca deste monstro, deste espírito maligno chamado Leviatã. Isaías capítulo 27, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, nós já temos aqui o primeiro decreto de Deus acerca deste Leviatã. Aqui o Senhor fala que ele castigará com a sua dura espada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós bem sabemos, irmãos, que a Bíblia faz da espada uma figura da palavra, amém? Nós temos lá a própria armadura de Deus, que fala que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos lá no Apocalipse, quando João olha para Jesus e diz que da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus não era um engolidor de espadas, tá, irmão? Jesus, ali era uma linguagem figurada daquilo que é a palavra de Deus, é a espada. A nossa palavra, é aquilo que é a nossa espada que nós vamos lutar para combater as trevas. Por isso é tão importante nós termos palavras de vida na nossa boca. Por isso é tão importante nós decretarmos sobre o nosso lar a bênção do Senhor com a nossa voz, com a nossa palavra. Aí tem gente que vai me dizer assim: ah, mas pastor, eu gosto de orar em pensamento, porque Deus ouve o meu pensamento. É verdade, Deus ouve o seu pensamento, mas o teu pensamento não é espada. A tua palavra é espada. A palavra de Deus na tua boca é espada afiada de 2 gumes, que bota qualquer demônio para correr. Amém? Então a nossa palavra, o nome de Jesus na nossa boca, não é no nosso pensamento. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Então é necessário confessar, irmão. É necessário usar a tua palavra. A tua palavra é a tua arma. Por isso é importante você conhecer a Bíblia. Por isso é importante você ter versículos decorados, irmão. Ah, mas eu gosto de entender, pastor. Amém, que você entenda mesmo a palavra. Eu duvido que você vai entender a palavra na sua inteireza, porque a palavra é viva. Uma hora Deus fala de um jeito, outra hora Deus usa a mesma palavra para falar de outro jeito. A palavra é viva, então não adianta você se prender nisso e achar que você vai compreender a Bíblia na medida que você lê, irmão. Você precisa ter a palavra dentro de você, e no momento certo, o Espírito Santo, ele vai fazer aquela palavra fluir como rios de águas vivas, que vai desbaratar o inferno, que vai trazer vida para a tua casa, que vai trazer vida para o teu casamento, que vai trazer libertação e cura para os seus filhos, em nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor precisa ser dita, precisa ser decretada, porque os mundos foram criados pelo poder da sua palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Não foi assim que aconteceu lá no Apocalipse? No Gênesis. Hoje eu fui de Gênesis a Apocalipse, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito, irmãos, que a palavra do Senhor, ela é palavra de Deus. A Bíblia é palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Amém? Até aqueles textos mais confusos de Levítico, eu creio que é a palavra de Deus. Amém?
a fase negra de Israel, do livro de Juízes, que alguns chamam do período de trevas de Israel, onde Israel vivia numa anarquia, onde não existia um rei, onde o próprio Deus era o rei, mas o povo se desviava facinho. O povo se desviava facinho. Então, o livro de Juízes também é a palavra de Deus. Amém? Irmãos, antes de falar sobre mitologia, antes de falar sobre satanismo, eu quero falar desse texto de Isaías 27, versículo 1. Que é sobre esse versículo que nós entendemos que Leviatã ele vai sucumbir no dia do juízo final. Porque aqui nesse texto ele fala sobre naquele dia. Quando a palavra do Senhor ele faz esse tipo de declaração, naquele dia, ele não está falando um dia qualquer. Ele está falando no grande e terrível dia do Senhor. No dia em que o Senhor Deus julgará a todos, mortos, vivos e espíritos malignos. Os demônios serão julgados, eles já estão condenados, mas eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então aqui, o Senhor anuncia o fim, logo no começo. Aqui em Isaías, muito antes de Jesus, o Senhor já está declarando que Leviatã sucumbirá no grande dia do juízo final, no dia em que o nosso Senhor julgará. Então naquele dia, o Senhor castigará com a dura espada que sai da sua boca. Não está falando aqui que sai da sua boca, mas nós entendemos que é a sua palavra de juízo. O grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Irmãos, a primeira introdução que eu quero falar aqui rapidamente é da onde surgiu, quando iniciou esse chamado Leviatã, esse nome. Né? Eu pesquisei alguma coisa na internet, mas é muito difícil, irmãos. Esse assunto é algo muito obscuro. Tem muita gente falando um monte de bobagem na internet, irmãos. Eu até encontrei um site de um satanista falando sobre o tal do Leviatã, e eu orei, selei o computador, pedi para Deus me guardar, para Deus me proteger, e mesmo assim eu tive opressão porque eu li aquele bendito daquele site, daquele blog, que o camarada falou uma porção de besteira lá, que não me acrescentou em nada. Parece que esse assunto, Leviatã, é algo que o próprio diabo tem um cuidado especial de proteger esse tipo de informação da igreja. É como se o próprio diabo tivesse camuflando esse assunto da igreja de uma maneira muito eficaz, para que a igreja esteja distante desse tipo de informação tão valiosa, irmãos. E eu encontrei uma palavra muito curta lá nessas mitologias, que é uma mitologia fenícia, que diz que Leviatã simboliza o caos. Esse é o primeiro significado lá nessa mitologia fenícia. Ele simboliza o caos. E ele possuía uma imagem de um crocodilo, de um jacaré, que está em concordância com a palavra de Deus, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas isso já nos traz um cuidado que nós temos que ter. Porque os nossos filhos, as nossas crianças, a gente às vezes pensa que tudo é muito natural, né? Tudo é muito normal, tudo é muito inocente, as coisas são muito inocentes. Mas você já percebeu, irmãos, como as nossas crianças têm uma atração tão grande, tão forte, por esses animais, esses répteis,
seja dinossauro, seja crocodilo. Não é? Você já percebeu, irmão? Cobra, lagartixa. Como eles... o dinossauro parece que é uma fascinação das crianças, irmãos. Você acha que isso é em vão? Uma coisa tão feia. Um bicho tão maligno, porque a gente vê lá os filmes, lá, o Jurassic Park, né? O Jurassic Park, o Tiranossauro Rex é um bicho tão maligno. É um bicho tão carnívoro, que só quer matar, quer destruir, quer devorar as pessoas. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque o mundo está cheio de simbologias. Cheio de simbologias que atraem os nossos filhos para realidades espirituais que estão ocultas, amém? Então lá na Fenícia, lá nos primórdios da história, já ouvia-se falar de Leviatã, essa imagem de um crocodilo, né? E aí nós temos aqui o significado dessa palavra. Essa palavra Leviatã, ela é uma palavra de origem hebraica. Essa é uma palavra que está na Bíblia, né? A nossa Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico e aramaico. Então nós temos essa palavra no Antigo Testamento, que é a palavra Leviatã, né? Por isso que até a gente fala Leviatã, já é tão parecido com a transliteração do hebraico, né? Leviatã, que significa monstro marinho, dragão, um grande animal aquático. Aí ele diz assim, talvez um dinossauro. Talvez um dinossauro. E aí no léxico Strong ele conclui dizendo, significado exato desconhecido. Nem o léxico Strong, tão rico, né, das palavras do idioma hebraico, do aramaico, do grego, das línguas originais, tão rico, esse autor desse léxico, ele coloca origem desconhecida, significado exato desconhecido. Ninguém sabe o que significa esta palavra. O Senhor tem colocado no meu coração que até o nome já é uma invocação. Amém? Por isso nós já oramos, nós já selamos, nós já pedimos para que Deus nos guarde de todo tipo de problemas espirituais, por estarmos pronunciando esse nome maligno. Amém? Eu quero rapidamente aqui também falar sobre o que eu pesquisei sobre o satanismo, né? O satanismo, aqueles que conhecem um pouquinho mais sobre isso, o satanismo é uma seita, o satanismo é uma religião, né, que são adoradores do diabo, adoradores de Satanás. Eles entendem, eles conhecem a palavra de Deus, mas eles têm uma Bíblia deles, que é uma Bíblia satânica, e até inclusive um dos livros da Bíblia satânica, segundo eles, foi escrito pelo próprio Leviatã. Não escrito pela mão dele, mas talvez ditado, né? Talvez inspirado, não sei, ou canalizado por alguém, mas tem lá um tal do livro do Leviatã, na Bíblia satânica. Louvado seja o nome do Senhor. E dessa seita maligna, dessa religião que é o satanismo, nós temos uma seita que é chamada Irmandade. Olha o nome da seita. Irmandade. E essa seita é uma seita da alta cúpula do satanismo, né? É um grupo, né? São milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, são várias bases distribuídas pelo globo, com a sua sede, pelo menos até as últimas informações que eu tive. Não sou muito fã de ficar pesquisando sobre essas coisas, mas a última informação que eu tive, a sede era lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Mas isso para nós pouco importa. Segundo essa doutrina, esse costume, esse engano dessa seita, eles assumem uma palavra chamada Baal. Amém? Você já viu na Bíblia essa palavra Baal? Várias vezes no Antigo Testamento, né? Nós vemos a palavra Baal várias vezes no Antigo Testamento, que é, para nós, um deus cananeu, né? Porque o povo de Israel, ele iria
conquistar a terra prometida, a terra de Canaã, e os cananeus, eles adoravam uma entidade cujo nome era Baal, que, se eu não me engano, Baal no hebraico significa Senhor. Então Baal para os cananeus era o marido de Astarote. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei para o Caurê, eu não quero dar aula de demonologia aqui, porque para mim isso pouco interessa. Eu não vejo a hora de acabar esse negócio aqui, irmãos. Para a gente começar a falar dos anjos, para a gente começar a falar da glória, para a gente começar a falar das bênçãos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas esses camaradas, entre aspas, eles têm esse nome Baal como sendo um significado, uma abreviação dos 4 grandes príncipes com P minúsculo das trevas. Os 4 grandes príncipes. Então, o B do Baal está relacionado a Belzebu, né? Que também está na Bíblia, que a Bíblia cita como príncipe dos demônios. A letra A está relacionada a um camarada chamado Asmodeu, que não tem esse nome na nossa Bíblia, na palavra do Senhor, mas esse nome aparece no apócrifo de Tobias. Amém? Nos livros apócrifos. No apócrifo de Tobias aparece esse nome, Asmodeu. O outro A, que é Baal, né, com 2 As, o outro A é atribuído a um camarada chamado, camarada entre aspas, está amarrado em nome de Jesus, a um demônio, a um espírito chamado Astarote, que seria a mulher lá dos cananeus, lá seria uma imagem de uma mulher, de uma deusa também, cultuada lá na Babilônia, lá em Canaã, na terra de Canaã. E o L do Baal seria o L, não, do Leviatã, do tal do Leviatã que nós estamos falando aqui. Então, esses nomes aqui que nem vale a pena repetir, formam essa cultura satânica, essa doutrina satânica. Então, essa doutrina principal dos satanistas, que eles cultuam, o símbolo principal deles é o pentagrama, amém? O pentagrama, que é aquela estrela de 5 pontas, virada para baixo, rodeada por um círculo, né? Essa estrela não solta, uma estrelinha. Pai, pastor, fiz uma tatuagem de uma estrelinha aqui na mão, agora eu estou com o satanismo dentro do meu corpo. Não é isso, irmão. Né? Mas o símbolo do pentagrama, ele tem um círculo em volta dessa estrela de 5 pontas, onde a ponta de cima ela é virada para baixo. E se você fizer olhar com mais atenção, forma a figura de um bode. Amém? Então, a parte de baixo é a barba, as duas laterais são as orelhinhas do bode, e as duas de cima são os chifres do bode. Então, esse símbolo do maligno, de 5 pontas, fala que eles acreditam lá, segundo o engano, que a ponta principal é o Lúcifer, é o Satã, é o próprio diabo, e as outras 4 pontas são esses 4 príncipes aqui que foi citado, mencionado através dessa sigla de Baal. Então, nós podemos entender que esse tipo de palavra não é fácil, né, irmãos? Esse tipo de oração, de confronto, não é muito comum nós vemos nas igrejas, porque nós estamos adentrando nas portas do inferno. Nós estamos adentrando para denunciar as trevas de maneira agressiva, irmãos. Nós estamos aqui dizendo que um desses 4 príncipes malignos, eles estão debaixo dos nossos pés. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus Cristo nos deu esse poder. Porque Jesus Cristo nos deu essa autoridade e essa ousadia, irmãos. Ai, mas pastor, e não vai ter retaliação, meu irmão? O dia em que você levantou a sua mão para aceitar Jesus
como seu único e suficiente Salvador, você declarou guerra contra o inferno. E o diabo e os seus demônios se tornaram os seus principais inimigos. Se eles pudessem te destruir, eles já teriam feito, você não tenha dúvida. Mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus Cristo, maior é o Espírito Santo. O Senhor, Ele proporcionou uma guarda de anjos, irmão. Porque o diabo, ele está ao derredor. Mas ao seu redor estão os anjos do Senhor. Estão os anjos guerreiros. Nós precisamos acreditar no ministério angelical, irmãos. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos sucumbido já, irmãos. Por isso que, com muita ousadia, eu quero denunciar esse trono da maldade e dizer que ele está anulado em nossas vidas, em nome de Jesus. Mas aí nós temos também, irmãos, o próprio livro de Jó, a própria Bíblia, né? O Senhor, ele preparou um capítulo inteiro para falar desse Leviatã. Se você abrir o capítulo 41 do livro de Jó, eu não vou aqui ler porque é uma leitura extensa, mas ele fala do começo ao fim sobre desse Leviatã. São 34 versículos para falar desse camarada aqui, dessa fera, dessa besta, desse dragão, desse monstro marinho, desse demônio. Então, irmãos, nós precisamos estudar a palavra de Deus. E lá em Jó 41, nós encontramos uma descrição do tal do Leviatã como um monstro terrível. Parece ser um animal grande e que de alguma forma expele fogo, irmãos. O grande dragão do mar pode ter tido um mecanismo que produzia explosão, tornando assim um verdadeiro dragão que expelia fogo. Então, outra figura tão desejada pelos nossos filhos, né? A figura do dragão. Outro dia até eu me peguei assistindo aí um filme de dragão, irmãos. Né, Caurê? Lembra? Até eu tava passando o filme lá do dragão lá, dos camaradas combatendo os dragões, né? Então, era um filme tipo meio, não nem compensa a gente entrar muito em detalhes, mas era um filme futurista, assim, como se o mundo tivesse sido destruído pelos dragões e sobrado algumas pessoas ainda, e eles lutavam contra os dragões, né, que tipo, eles estavam escavando lá e descobriram lá um ovo de dragão, sei lá, um dragão adormecido, e é bem isso mesmo, irmão, é o diabo destruindo a terra, é o diabo destruindo as sociedades, com as drogas, com a prostituição, com o alcoolismo, com o homicídio, com tanta desgraça, irmãos, o dragão está destruindo as pessoas, irmãos, e nós precisamos estar bem juntinho do nosso Senhor Jesus Cristo, para poder combater toda essa força maligna, toda essa força diabólica. Abre comigo em Salmo, capítulo 104, Salmo 104, o versículo é o 24, do 24 ao 26, Salmo 104, versículo 24 ao 26. Verso 24. Salmo 104, verso 24. Aqui nós encontramos, irmãos, uma descrição do Leviatã como sendo uma criatura criada por Deus. Amém? Deus é o Criador de todas as coisas, irmãos. Você acredita nisso? Deus é o Criador de todas as coisas? Você acredita que Deus criou o inferno? Você acredita que Deus criou o diabo? Não, Deus não criou o diabo.
Ele que virou. Deus criou um anjo lindo e ele se destruiu. Ele se tornou o diabo, o adversário, o inimigo. Mas aqui em Salmo 104, versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: O Senhor, ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Versículo 25. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e animais grandes. Versículo 26. Ali andam os navios e o que, irmãos? E o Leviatã, que formaste para nele folgar. Difícil interpretar esse versículo, mas o que eu posso dizer é que Deus é o Criador de todas as coisas. E se Deus é o Criador, a criatura nunca poderá ser maior do que o seu Criador. A criatura nunca poderá vencer o seu Criador. Nunca, irmãos. Não há a menor possibilidade de Satanás vencer a obra de Deus, irmãos, porque ele é a criatura e a obra de Deus vem das mãos do seu Criador, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero aqui deixar assim muito claro, irmãos, que esse Leviatã, por mais terrível que seja, ele é apenas uma criatura. Deus criou o Leviatã para que hoje nós pudéssemos nos regozijar no Senhor e poder dizer: o nosso Jesus, ele reina sobre Leviatã. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A principal característica deste Leviatã, que está lá no Jó 41, que depois, se você tiver interesse e desejar ler esse capítulo 41, leia também o 40, tá bom? Porque o 40 ele fala de uma figurinha chamada Behemoth, que também é traduzida como um búfalo, sei lá, um hipopótamo, tem lá que come capim, que come erva, também é um bicho terrível lá, que eu também creio que seja um demônio também. Mas o que eu encontrei aqui de mais interessante aqui, que seja um dos principais, a principal característica desse Leviatã, está lá no versículo 34, no último versículo do capítulo 41, que diz assim: ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Vou repetir, versículo 34 do livro de Jó, do capítulo 41. Ele, falando sobre o Leviatã, ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Animais altivos, né? É uma tradução um pouco mais conservadora. Mas dá para nós entendermos que ele é rei dos orgulhosos. Então, irmãos, por que esse tal desse Leviatã, ele ataca muito as lideranças cristãs, pastores? Por causa do orgulho. Quando o pastor ele começa a ser usado por Deus, não só um pastor, mas os líderes da igreja, né, os obreiros, aqueles que estão à frente da obra de Deus, eles começam a ser usados por Deus, existe uma grande tendência a vencer o orgulho. O principal inimigo do pregador, principalmente, é o orgulho. Quando o pregador começa a pregar palavras inspiradas por Deus, quando no final do culto ele vê as pessoas
se regozijando naquilo que foi dito, dizendo que foi uma palavra muito abençoada. Então aquilo começa a inflar o orgulho daquela pessoa, porque a pregação da palavra é um poder, é uma unção de inspiração. Não é uma unção de revelação. Às vezes, é claro que Deus nos revela. Existem pregadores, profetas, que fazem as suas pregações partindo da revelação de algo, e ali eles encontram na palavra a base para ele transmitir a sua revelação para a igreja. Mas esse não é o principal fundamento. O principal fundamento é a palavra de Deus sendo pregada na sua inteireza. A palavra de Deus sendo pregada para que a própria palavra, que é viva e eficaz, produza vida no coração daqueles que ouvem. Então, a inspiração da palavra de Deus traz palavras, muitas vezes, às vezes eu estou pregando, irmãos, e aí às vezes eu falo assim, depois eu falo coisas tão inspiradas por Deus, coisas tão abençoadas, que depois eu paro assim, eu fico pasmo assim de dizer comigo mesmo, falo assim, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca estudei sobre isso, eu nunca vi nada sobre isso, e o que eu falei faz tanto sentido, é algo tão de Deus, que eu vejo o quanto eu dependo do Espírito Santo. Porque somente palavras de sabedoria humanas, irmãos, não produz vida para a igreja. Nós precisamos renunciar à nossa sabedoria humana para poder desfrutar da revelação, da inspiração, da palavra profética inspirada por Deus, em nome de Jesus. Então, esse camarada aqui, entre aspas, porque ele não é meu camarada, eu já deixo bem claro isso aqui, eu estou falando essa palavra camarada porque é uma maneira de nem querer falar o nome dele, né? Ele é o rei dos soberbos, irmãos. Então, eu e você precisamos tomar muito cuidado com a soberba na igreja, com o orgulho que é sutil, é muito sutil. Todo mundo percebe, menos o orgulhoso. Todo mundo em volta percebe, menos o orgulhoso. Se um dia eu começar a ficar com alguns traços de soberba, eu autorizo de novo, que os irmãos me cutuquem, fala, pastor, baixa a bola aí, pastor, você está subindo no salto alto, e quanto mais você subir, mais vai ser a tua queda. Eu autorizo vocês a me repreenderem em nome de Jesus. E que eu tenha um coração humilde para receber a orientação dos irmãos, amém? Glória a Deus. É cômico, parece cômico, mas é trágico, irmão. Muitos são os pastores que estão em cima das plataformas, dos púlpitos da igreja, que parece que é o lugar santo dos santos, os púlpitos aonde ali só o grande homem de Deus, só aquele ungido de Deus pode subir e falar a palavra que é de Deus, como se fosse o 14º apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. Misericórdia. Misericórdia. Eu estou gravando essa mensagem que vai para a internet. E eu peço aos pastores soberbos que em nome de Jesus se arrependam. Que em nome de Jesus reconheçam que só o Senhor é Deus e que nós somos apenas pó. Que nós somos apenas instrumentos. Nós somos apenas vasos de barro. Para que a excelência do poder seja dele e não nosso. Arrependam-se em nome de Jesus, Igreja de Cristo, renunciem Leviatã, para que a glória seja do Rei Jesus, em nome de Jesus. Eu encontrei um livro que eu ainda não li, mas eu já me interessei para procurar e comprar esse livro, que chama A Trama de Leviatã, escrito pelo apóstolo René Terra Nova. Eu não sei qual é a doutrina, eu não sei o que ele fala, mas neste
esse trecho aqui deste livro, eu achei interessante. Que ele fala sobre 7 áreas que Leviatã ataca. 7 áreas que Leviatã ataca. A primeira área é a vida dos filhos. A vida dos filhos. Ele diz assim: ele perturba a herança gerada pela aliança. O segundo ataque é na esposa. E ele diz assim: quando o ataque entra no cônjuge, compromete toda a família. A mulher fica contra o marido e o marido contra a esposa, enfermando o relacionamento. Eu não vejo nada de errado nisso que ele está falando, tá, irmãos? Eu entendo aqui que esse negócio é sério. Ele diz aqui que Leviatã ele ataca na saúde. Faz com que o líder fique depressivo, com tédio da vida. Ele rouba a saúde, deixando o líder doente na sua alma. A quarta área de ataque é nos amigos. Ele trabalha para causar deformidade de caráter na amizade e nos relacionamentos. Traz desconfiança, que gera desconforto e descrédito entre amigos. Os relacionamentos são destruídos. O ataque leva o discípulo a se rebelar contra o seu discipulador. Amigo contra amigo, quebra relacionamentos sem que haja mais nenhum peso de aliança entre as pessoas. Leviatã gera desconfiança no discípulo em relação ao líder, para que procure pessoas erradas para orientá-lo, como se não tivesse mais em quem confiar. O pouco que eu tenho estudado sobre esse espírito, e até mesmo na Ágape, a doutora Neuza fala que esse é um espírito que atua muito na liderança da igreja. Aqui eu vejo essa declaração deste autor como muito legítima. A quinta área ele ataca na mente. E aí ele faz uma menção aqui sobre Jó 41, esse que nós estamos falando. E ele diz assim: era como se Jó estivesse tendo um surto. Muitos líderes ficam presos por algemas espirituais, ficando anulados, pensando e raciocinando de forma errada acerca de Deus, da igreja e do reino. Ele leva os filhos de Deus a raciocínios contrários às promessas que Deus tem para o seu povo. Nos tornamos pessoas com linguagem de murmuração, enfraquecidos e tristes. Tudo isso porque não se consegue mais raciocinar com a mente de Cristo. A sexta área é a área das finanças. Segundo este autor, ele diz que ele trabalha para nos empobrecer, porque sabe que isso traz murmuração contra Deus, e a murmuração atrai serpentes e escorpiões. E por último, ele cita a família como a última área, que é a sétima área, a família. Ele diz assim: o ataque principal é na família, não apenas filhos, mulher e marido, mas para destruir toda a família, até mesmo parentes próximos. É um ataque de dar as costas. Mulher dá as costas ao marido, marido dá as costas à esposa, filhos dão as costas aos pais, casais dão as costas aos filhos. Ninguém se importa com ninguém.
Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Mas eu quero concluir essa ministração, essa mensagem, declarando o fim que Deus decreta para Leviatã. Abra comigo Salmos 74, versículo 12. Salmo 74, versículo 12. Você vê, irmãos, que ao contrário da tal da Lilith que nós ministramos, que só tem um versículo com esse nome, Lilith, aqui o Leviatã tem vários versículos com esse nome. Tem vários versículos trazendo essa palavra. E aqui é uma palavra de juízo de Deus. É por isso que eu chamei essa ministração de Leviatã despedaçado. Porque em Salmo, capítulo 74, verso 12, a palavra do Senhor diz assim: todavia Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Versículo 13, tu dividiste o mar pela tua força. E olha o que ele diz: quebrantastes as cabeças das baleias nas águas, e fizestes em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o Senhor decreta que Leviatã será despedaçado por Deus. O nosso Senhor é aquele que despedaça a cabeça da serpente, é aquele que despedaça esse príncipe maligno, é aquele que despedaça toda a fúria do inferno, porque Ele é o Senhor, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Jesus Cristo de Nazaré. As suas cabeças serão despedaçadas pelo Senhor. Fizestes em pedaços as cabeças do Leviatã. Esse é o Deus em que nós servimos. Este é o Deus que nos dá a vitória. Este é o Deus que nos dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E para encerrar, irmão, em Romanos capítulo 16, versículo 20, a palavra do Senhor é tremenda. Em nome de Jesus, eu encerro aqui Romanos capítulo 16, versículo 20, a palavra do Senhor diz: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Em breve o nosso Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Em breve o nosso Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. E aqui Paulo fecha o versículo dizendo: e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode glorificar o nome daquele que reina. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.